Eu chamo-me Pedro Almeida e estou na Universidade de Aveiro. Venho em representação do Centro de Estudos de Jazz da Universidade. Falamos então de Horace Silver. É um nome certamente familiar a muitas das pessoas que gostam de jazz. É um dos nomes mais prolíficos nos catálogos discográficos e nos escritos sobre jazz do século XX, seguramente. Horace Silver nasceu em 1928, a 2 de setembro de 1928, em Connecticut, nos Estados Unidos da América. O seu nome de batismo, contudo, não é Silver, na verdade é Silva mesmo. Ele é Horace Ward Martin Tavares Silva. É filho de um pai cabo-verdiano e, portanto, adotou Silver por uma questão de adaptação ao contexto incrível nos Estados Unidos. É conhecido, sobretudo, como pianista, embora não seja o único instrumento que toca, o piano. Tocou com imensos músicos de referência a partir da década de 50 e, certamente, a lista de colaboradores com quem ele tocou é aquilo que os americanos chamam de who's who do meio jazzístico dos Estados Unidos, desde 1950. Tocou com Stan Getz, Coleman Hawkins, Lester Young, Lou Donaldson, Joe Henderson, Hank Mobley ou Michael Brecker, saxofonistas. Nos trompetes, teve como colaboradores Donald Byrd, Art Farmer, Miles Davis, Lee Morgan, Kenny Dorham, Woody Shaw, Lou Mitchell e Randy Brecker. Isto são só alguns, porque há muitos mais. Teve também nos seus grupos Oscar Pettiford, Percy Heath e Paul Chambers, contrabaixistas, e ainda o mais famoso de todos os seus colaboradores, talvez, ou pelo menos aquele que está mais associado, o baterista Art Blakey. O nome de Horace Silver ficou associado indelevelmente ao movimento hard bop dos anos 50. É certo que Horace Silver acabou por se aventurar por outros géneros em algumas fases da carreira, ou pelo menos por se aproximar de alguns outros géneros, mas é este, de certo, o estilo que ocorre a toda a gente quando se ouve falar de Horace Silver. Alguns dos temas compostos por Silver, porque Silver também era compositor, ficaram também no repertório internacional, recorrentemente abordado pelos músicos de jazz. Horace Silver começou a estudar piano e saxofone tenor também no liceu. A carreira profissional restringiu, entretanto, ao piano. Como primeiras influências, teve a música popular de Cabo Verde, que conheceu por via do seu pai, que tocava guitarra e violino em casa e faziam serões musicais muitas vezes em casa. E essa música marcá-lo-ia de diversas formas, algumas das quais até bastante expressas nas suas obras discográficas e nas suas gravações, como vamos ver a seguir. Além da referência cabo-verdiana, teve também como referências fundamentais numa primeira fase cantores de blues, que ouvia com devoção, pianistas de boogie-woogie e também pianistas de bebop, o estilo, enfim, mais avançado, digamos assim, mais vanguardista de jazz da época, surgido nos anos 40, pela mão de Charlie Parker, Dizzy Gillespie e também de dois pianistas que ele venerava particularmente, Bud Powell e Thelonious Monk. Formou um trio para concertos locais na sua terra natal, com o qual acompanhava músicos que passavam por lá, portanto por Connecticut, e numa dessas sessões em que o trio de Horace Silver acompanhou Stan Getz, o Stan Getz ficou tão impressionado com o trio que o estava a acompanhar que acabou por levar o trio consigo em digressão. Acabariam por estar com Getz durante um ano. Getz, saxofonista, para quem não estiver a recordar-se. Em 1951 mudou-se para Nova Iorque, que é onde tudo acontece naturalmente, atuando frequentemente em clubes, dos quais se destaca o famoso clube Birdland. É nesse clube que Horace Silver se torna uma presença regular, tocando semanalmente. Lá, mais uma vez, contactou e tocou com músicos especialmente renomados e influentes, como Coleman Hawkins, Lester Young, Oscar Pettiford ou Art Blakey. Em 52, figurou como pianista numa gravação que se tornaria muito importante para o prosseguimento da sua carreira. Gravou
Donaldson para a editora Blue Note, que é a editora à qual Horace Silver ficaria vinculado pelos próximos 28 anos. Vemos aqui na imagem a capa de um dos primeiros discos de Horace Silver e um dos mais importantes. É um disco do grupo Jazz Messengers. Certamente que os amantes de jazz conhecem este nome há bastante tempo. É um grupo fundado e liderado não só por Horace Silver, mas por Art Blakey, o baterista também. Era liderado em parceria. E Horace Silver foi pianista deste grupo entre 1953 e 1956. O grupo continuaria depois da saída de Horace Silver, liderado por Art Blakey, e manteve intensa atividade até meados da década de 60. Um grupo que, entretanto, teria sempre variações no grupo de músicos com quem contava. Geralmente era um grupo sempre de dimensões reduzidas, grande parte das vezes quinteto, mas passaram por lá imensos músicos também que se tornariam referências mais tarde. Aliás, os Jazz Messengers são um caso muito peculiar, porque são um grupo que serviu de rampa de lançamento para uma quantidade muito grande de músicos jovens que estavam em ascensão. Foi o caso de Johnny Griffin, Wayne Shorter, que mais tarde teria um papel especialmente importante no grupo, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Jackie McLean, Wayne Shorter já disse, Clifford Brown, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Chuck Mangione, Woody Shaw, entre muitos outros. Os Jazz Messengers, não só pelo seu papel de encontrar e promover o trabalho de músicos jovens talentosos, têm outro papel importante. Eles configuraram o arquétipo daquilo que viria a ser conhecido como hard bop, movimento estilístico de jazz, no qual Horace Silver foi também um elemento essencial. É um estilo que se assumia como uma espécie de extensão do bebop, que já vigorava, portanto, aproveitando dele a destreza e uma energia fulgurante, ao mesmo tempo que favorecia abordagens rítmicas mais simples e enfatizava particularmente as raízes que tinha no blues e no gospel. Este álbum que vemos aqui foi editado pela Blue Note em 1954. Não é apenas um marco importante na carreira de Horace Silver, mas do hard bop em geral. Vemos aqui capas de discos dos Jazz Messengers, nos quais colaborou Horace Silver. O primeiro chama-se Jazz Messengers at the Café Bohemia, de volume 1. Aliás, havia 2 volumes com este título, com um design semelhante na capa. Este é o primeiro. E tem à direita o álbum The Jazz Messengers, ambos dos meados da década de 55. Ao mesmo tempo que colaborava com os Jazz Messengers, Art Blakey desenvolveu também trabalho tocando com outros músicos que lideravam as suas próprias gravações. Um caso a destacar é a colaboração que teve com Miles Davis, que está ali na fotografia com Horace Silver ao piano, e vemos à direita aquele que é provavelmente o mais reputado e conhecido álbum das colaborações de Silver com Miles Davis, que é Walking, de 1954. Pianisticamente, o estilo de Horace Silver caracterizou-se por um impulso rítmico bastante claro e forte e pela proximidade, como já referi, com o vocabulário blues e gospel que tanto lhe era caro. Depois dos Jazz Messengers, ele continuou a sua atividade profissional com bastante sucesso, trabalhou principalmente como líder de quintetos, e normalmente os quintetos de Horace Silver tinham a formação de um trompete, um saxofone e a secção rítmica, ou seja, o piano, o contrabaixo e a bateria. Entre os seus colaboradores temos nos trompetes Donald Byrne, Art Farmer, Woody Shaw, Bill Mitchell e Randy Brecker, e nos saxofones o irmão deste, Michael Brecker, Hank Mobley e Joe Henderson, entre os mais destacados. As composições que ele fazia inicialmente eram mais marcadas por esta influência gospel. É o caso, por exemplo, de uma das composições daquele primeiro álbum que mostrei, que se chama The Preacher, que tem tudo a ver com os rituais daquilo que se chama Call and Response, pergunta e resposta do pregador, digamos assim, do gospel. Se as suas primeiras composições
este modelo como uma coisa particularmente importante e o caráter do blues como uma coisa particularmente importante, a sua obra acabou por ter vertentes muito diversificadas ao longo do tempo. A maioria das suas gravações mais emblemáticas encontram-se no catálogo da Blue Note, de cujo diretor, aliás, Horace Silver era bastante próximo, Alfred Lydon. Vemos aqui algumas capas de discos de Horace Silver na Blue Note. Temos, acho que era Six Pieces of Silver, de 1956. À direita, Blowing the Blues Away, de 59, que tem um famoso tema chamado Sister City. E temos aqui ainda à esquerda Horoscope e à direita um dos mais fundamentais álbuns da sua discografia, Song for My Father. É de 1964, sendo que o que está à esquerda, Horoscope, é de 1960. No disco Song for My Father, Horace Silver experimenta de uma forma particularmente notória não apenas o referencial cabo-verdiano, que também faz com que seja este o título do álbum, mas também uma importante referência da época, que era a bossa nova, que estava nos Estados Unidos a estourar como uma moda, praticamente. E Horace Silver ficou bastante fascinado com ela, não apenas com o aspecto rítmico que fascinou tanta gente, mas com o estilo em geral. E, portanto, cruzou com algumas influências do Brasil também. A influência cabo-verdiana é ainda mais notória num disco posterior que se chama The Cape Verdean Blues, ou seja, o blues cabo-verdiano. E é uma referência direta e assumida pela primeira vez a essas referências de Cabo Verde, que o Horace Silver durante muito tempo tendia de alguma forma dissimular ou não referir de forma particularmente entusiástica, apesar do encorajamento do pai nesse sentido. Nesta obra, então, Horace Silver procura fazer um cruzamento entre as tradições cabo-verdianas, o jazz e também algum ritmo herdado de música brasileira, ou pelo menos que ele associava à música brasileira da época. Este tipo de intenção híbrida em termos estilísticos é uma coisa que vai estando patente na obra de Horace Silver ao longo do tempo e é uma das coisas que lhe confere um som mais particularmente reconhecível. Aliás, falando de som reconhecível, foi tanta a importância de Horace Silver no período em que esteve mais ativo na Blue Note, nos anos 50 e 60, que, de alguma forma, o som característico dos álbuns Blue Note, pelo menos no que toca a piano, é tantas vezes influenciado pelo som de Horace Silver que é uma coisa, de facto, digna de nota. Falando de Horace Silver como compositor, eu falei há pouco da diversidade que, entretanto, a música de Horace Silver ia evidenciando. No seu catálogo de composições há vários temas que ficaram particularmente famosos na história do jazz, especificamente do jazz instrumental. Temas como Opus the Funk, em que se faz uma alusão ao funk que tem a ver com o estilo de execução e o estilo composicional também do próprio Horace Silver. Senhor Blues, que, como o próprio nome indica, faz uma alusão latino-americana misturada com blues. Doodling, The Preacher, como já referi, Silver Serenade, Sister Sadie e Nika's Dream. Na sua obra encontramos explorações de métricas pouco usuais ou não tão usuais como o habitual 4x4, que é o mais frequente de encontrar no universo jazzístico. Temos o compasso 6x8, por exemplo, em Senhor Blues. Temos os tais híbridos com música do Brasil e de Cabo Verde misturada com a linguagem jazzística. Temos valsas jazz, temos baladas, como por exemplo Peace, que é um dos temas também particularmente famosos de Silver. A partir de meados dos anos 60, Horace Silver acabou por escrever também algumas letras e música para uma série de 3 álbuns em quinteto, que
ficaram conhecidos, o conjunto desses 3 álbuns ficou conhecido como The United States of Mind. E são álbuns algo diferentes do que Horace Silver costumava fazer. São uma incursão, de alguma forma, pelo universo da fusion, que era um estilo musical particularmente associado a Miles Davis na época, pela incorporação de instrumentos elétricos e de algumas referências musicais menos centradas no universo jazzístico em si, mais abertas a um universo mais popular um pouco. Isto, estamos a falar de 1970, 72, na mesma época em que Miles Davis tinha os seus grupos de fusion particularmente badalados pela crítica e, sobretudo, repudiados pela crítica numa grande parte dos casos. Gravou também alguns álbuns com o seu quinteto, com ensembles de metais, com ensembles de sopros de madeira, com ensembles de percussão, vozes e cordas. Portanto, uma instrumentação bastante mais diversificada do que era costume no seu trabalho dos anos 50. O seu quinteto continuou a atuar regularmente nos anos 80, tocando uma grande variedade de material, sobretudo material original. Quando Horace Silver deixou de colaborar com o Blue Note, em 1980, foi o caminho para que ele próprio abrisse 2 editoras em seu nome, a Silverto e a Emerald. Resta dizer ainda um disco interessante de Horace Silver em 85 que se chama The Continuity of Spirit, em que Horace Silver põe o seu quinteto à frente também de uma orquestra, de uma formação orquestral. Falando assim do conhecimento, enfim, mais perene de Horace Silver, o tempo garantiu-lhe reconhecimento em 4 frentes, principalmente. Como um pioneiro do estilo hard bop, que combinava os tais elementos do rhythm and blues e gospel com o jazz, influenciando muitos pianistas seus contemporâneos e que viriam depois. Depois, a instrumentação que ele usava no seu quinteto de trompete, saxofone, piano, contrabaixo e bateria tornou-se um modelo para grupos pequenos de jazz a partir de meados dos anos 50 até final dos anos 60. Aliás, ainda há pouco falei de Miles Davis, e Miles Davis foi um dos que teve quintetos nessa formação durante algum tempo. Os samples de Horace Silver foram também uma importante escola, digamos assim, para músicos ainda com necessidade de ganhar experiência e, enfim, de enriquecer a sua formação. Alguns deles, como Donald Byrd, Art Farmer, Bull Mitchell, Woody Shaw, Benny Golson ou Joe Henderson, mais tarde viriam a ter os seus próprios grupos, os seus próprios combos em nome próprio. Finalmente, a propósito da sua composição e do arranjo para os seus grupos, Silver é particularmente reconhecido porque chegou a um nível de refinamento para os grupos, na escrita para os grupos instrumentais que liderava, que é uma referência ainda para muitos. O seu estilo tem a particularidade de combinar astúcia, simplicidade e profundidade. Estes são termos um pouco, subjetivos, mas é um estilo, comparativamente ao estilo que era a crista da onda, o bebop, anteriormente, é um estilo muito mais direto, muito mais simples, e tem a particularidade de Silver de conseguir escrever temas que ficam de facto gravados na memória com uma grande facilidade. É uma das coisas que fez com que o seu repertório perdurasse e com que algumas das suas composições ficassem a ser aquilo que se conhece por jazz standards. Publicou uma autobiografia já no século XXI, em 2007. É uma autobiografia que se chama Let's Get to the Nitty Gritty. Está aqui a capa dela. É prefaciada por um dos grandes músicos também do século, Joe Zawinul. É um teclista, compositor e também líder de agrupamentos que se notabilizou em várias frentes, nomeadamente nos grupos de Miles Davis e nos Weather Report, o grupo de fusão que lideraria com Wayne Shorter, que prefacia aqui a autobiografia de Horace Silver.
Resta-me ainda dizer só que Horace Silver tem um site oficial no qual é possível consultar várias coisas, desde biografia, discografia, a um conjunto de material assim, de arquivo, digamos assim, e notícias, naturalmente, como qualquer músico na atividade mantém no seu site. Posto isto, eu penso que já falei demais. Vamos agora à música, que é mais interessante do que este chorrilho de informação. E boa noite.